Oi galera do canal, tudo bem com vocês? Se vocês aí curtem conteúdo sobre finanças, empreendedorismo e minimalismo, já se inscreve aqui nesse canal, dá like nesse vídeo para que a gente possa alcançar cada vez mais e mais pessoas. E vamos ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o SUS, sobre o ponto de vista da economia, se de fato esse decreto vai ter algum impacto negativo ou se isso veio para beneficiar o SUS. E para que a gente possa entender o que é o SUS, é primeiro necessário entender em que contexto ele foi criado da forma como ele é hoje. Em 1988, na Constituinte, houve uma das cláusulas pétreas da Constituição que defende o acesso universal à saúde, o direito à saúde. Antes disso, não havia esse direito assegurado para toda a população. A parte da população que não trabalhava, ela não tinha como bancar certos custos de saúde, ela era desassistida pelo poder público e ela dependia única e exclusivamente de entidades como as Santa Casas de Misericórdia. E o SUS nasce dessa premissa de um acesso universal à saúde prestado pelo poder público, com o dinheiro do Estado. E se você for parar para pensar, se existe ou não alguma lógica privada dentro do setor público, sim, já existe toda uma parceria público-privada dentro do SUS. Isso não seria implementado com essa medida, isso já existe de fato. Só que aí você pode pensar, isso é benéfico de algum modo para o SUS? Como isso impacta o SUS? E se você for olhar os dados, a maior parte dos convênios médicos, eles funcionam como um agente parasitoide dentro do SUS. Eles oferecem certos tipos de serviço que eles depois encaminham para o SUS. E existe ainda uma dedução de imposto sobre esse serviço de saúde. Ou seja, esses convênios, além de não pagarem por aqueles serviços que eles estão dizendo que tem uma estrutura para ofertar e terceirizam para o SUS, eles ainda têm uma dedução tributária no final das contas sobre aquele gasto que não saiu do bolso deles. Ou seja, na prática eles estão ganhando duas vezes para um serviço que eles na prática não oferecem. Aí você pode falar, então essa parceria está falida, isso deve acabar? De fato, não é a melhor parceria do mundo, só que isso precisa ser remodelado, precisa ser refeito. As parcerias público-privadas, elas devem ter um interesse em comum. Isso na saúde é muito complicado de definir, porque você, quando fala de saúde e trabalha com a lógica do lucro, você tem que dar prioridade ao que tem maior demanda por lucro. Por exemplo, você tem a região sudeste que concentra a maior capital e você tem a região nordeste que você tem uma população mais desassistida. Se você for tratar saúde da lógica única e exclusivamente do lucro, você vai falar, então eu vou mandar toda a minha capacidade de assistência médica de alto nível para a região sudeste e a região nordeste, que ela não tem capital para que ela possa adquirir aquilo que eu estou oferecendo de maneira massiva, então eu vou desassistir aquela região e assim eu vou lucrar mais. Só que quando você fala do SUS, não é assim que ele deve funcionar. O SUS, ele presta serviço pensando prioritariamente no bem-estar da população. E aí nessa equação não entra a corrupção ou o sistema político. Nós estamos falando da fundação do SUS. No mundo inteiro o SUS ele é elogiado por esse caráter universal do acesso. Se você for comparar, por exemplo, o sistema norte-americano e o sistema brasileiro, você vai olhar a lógica do lucro e a lógica do Estado. Você vai pensar assim, mas o sistema americano é melhor em tudo, só nisso que... Não é assim que funciona. O sistema de saúde americano, ele é excludente, ele é elitista, ele se fecha dentro de si mesmo à medida que você não tem como bancar aquela assistência de saúde. Já no SUS, a pessoa mais miserável da sociedade, a pessoa que não tem acesso a nenhum tipo de recurso, a pessoa que está à margem, ela pode ter acesso a serviços básicos de saúde para que ela possa se manter viva, se manter saudável. E também serviços complexos são prestados no SUS. Hoje, os dados já comprovam que serviços complexos como transplantes de órgão, a maior parte desses serviços são feitos pelo SUS. Nós temos alguns dos melhores médicos, dos melhores profissionais de saúde prestando serviços para o SUS, saindo do setor privado e indo cada vez mais para o setor público, porque essas pessoas, elas sabem que ali você tem como prestar um serviço de qualidade e ao mesmo tempo gerar os princípios do SUS, de equidade, de universalização. Então, quando você pensa na lógica da saúde, é importante que você esqueça um pouco desse viés do lucro e entenda como funciona essa dinâmica. O SUS é um dos programas mais elogiados no mundo, como eu já disse, e ele é imprescindível para que a nossa sociedade permaneça estável. As UBSs, por exemplo, que é o tema que está sendo mais debatido,
elas são responsáveis por até, na teoria, elas devem ser responsáveis por até 80% dos atendimentos. Isso gera todo um desafogamento em relação a serviços que são muito mais caros prestados nos hospitais públicos, por exemplo. Então você consegue atingir a causa dos problemas estando nas pequenas comunidades. E essa parceria público-privada, como eu disse, ela já existe, mas nos moldes como ela foi apresentada foi de uma forma muito preguiçosa, presunçosa e mal elaborada, pelo que eu li. E aquilo não se fundamenta do ponto de vista econômico, como eu já disse, que essa parceria público-privada ela funciona para alguns aspectos, mas os aspectos, por exemplo, dos convênios, que são alguns dos maiores beneficiários e incentivadores desse tipo de proposta, eles funcionam mais como parasitas do que auxiliadores desse sistema. O SUS ele é imprescindível, não caia nessa lógica, nessa coisa ideológica de pensar coisa preto ou branco, analisa os dados, analisa a dinâmica, analisa como o SUS ele é elogiado no mundo inteiro e que você possa entender isso, que você possa defender o SUS com unhas e dentes, porque mesmo que você não se valha desses serviços, existe toda uma parte da população, a maior parte da população, que depende disso para estar vivo. Então, seja sob a lógica econômica, sob a lógica humanitária, o SUS ele é necessário e ele não pode ser vendido a preço de banana para que se faça uma agenda ideológica ou que se gere alguns votos em relação a uma parcela da população, uma parcela da sociedade que quer isso para benefício próprio. É isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. É um conteúdo um pouco diferente do que nós costumamos falar aqui, mas é necessário que a gente dialogue as coisas e tenha posições firmes, porque quando, como diz o Taleb, quando você vê uma fraude e você não denuncia a fraude, você também é uma fraude, e nesse caso eu não poderia ficar calado. É isso que eu tinha para falar aqui hoje. Fiquem bem e até a próxima.